Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Epureia e Traconítide, e Lisânias a Eplene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Uma voz no deserto. Queridos irmãos e irmãs, nesse segundo domingo do Advento, João Batista aparece como uma voz no deserto, fazendo um forte apelo à conversão, para preparar o caminho do Senhor. É o grande pregador do Advento, que ainda hoje nos ensina a preparar o caminho de Jesus para o Natal. A primeira leitura anuncia o caminho de um novo êxodo ao povo sofrido no exílio. O profeta Baruque dirige uma profecia cheia de esperança e vibrante alegria. O próprio Deus preparará o caminho do regresso, abaixará os montes, encherá os vales, aplanará o chão, a fim de que Israel caminhe com segurança. Advento é um tempo favorável para o nosso êxodo. Nós devemos nos desfazer das cadeias que nos impedem a ação libertadora de Deus e o regresso à nova Jerusalém da alegria e da liberdade. São muitas as prisões, muitas vezes nós estamos nelas. E aí o profeta pode fazer essa pergunta: quais os sinais de libertação que já podemos ver e sentir em nossa caminhada? Nós iniciamos esse tempo do Advento convocando a todos a se preparar. Como está sendo os seus preparativos para esse Natal deste ano? A segunda leitura, ou melhor, o salmista ora confiante ao Pai no desejo de ser instruído em seus caminhos. O amor, a justiça e a fidelidade levam a viver na intimidade com Deus, que nos faz conhecer sua aliança. A segunda leitura é um apelo que Paulo faz a progredir na vida cristã, através do amor, crescer cada vez mais. O amor comprometido para com todos é o caminho da perfeição, é o jeito de se manter vigilante na espera do Senhor. O Evangelho fala da missão de João Batista.
preparai o caminho do Senhor. João Batista é a voz que clama no deserto, preparando o coração dos seres humanos para acolher o Messias. Nós vamos ater-nos a alguns detalhes deste texto que nós ouvimos no Evangelho. Lucas faz uma longa introdução histórica, situa concretamente no espaço e no tempo os fatos da salvação, a pregação de João e a intervenção de Deus na história. E a palavra de Deus desceu sobre João. Deus rompeu um longo silêncio de 300 anos sem profetas e enviou o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. E tudo começou no deserto. Gostaria de chamar a atenção: o deserto, na história de Israel, lembrava muitas coisas: libertação, purificação, aliança, espera da terra prometida. Os principais fatos salvíficos aconteceram no deserto: a aliança de Deus com seu povo. E no tempo de Jesus, era para o deserto que se dirigia quem queria repetir a experiência dos antepassados. A volta ao deserto significava a retomada de aliança, retomada de caminho. Nós podemos verificar o exemplo concreto disso o profeta Elias. Ele vai do deserto adentro, chega até o monte, e lá ele faz uma retomada da sua história pessoal, da aliança, do seu zelo pela aliança de Javé. Então ele percorria toda a região do Jordão. Jordão era a fronteira por onde entraram na terra prometida. No batismo de João, cada um repetia o gesto de entrar através do Jordão na terra da liberdade, na verdadeira terra prometida. O anúncio de João Batista, que é um apelo de conversão: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. Uma linguagem poética, mas profunda, que quer dizer para nós muita coisa. Esse processo de conversão é um verdadeiro êxodo da terra da opressão para a terra nova da liberdade, da graça e da paz. Processo de conversão. Nós não convertemos da noite para o dia. A conversão é um processo que leva a vida toda. A nossa vida, cada dia, deve estar sempre mais nos aproximando do projeto de Deus, de nos configurando com Cristo, configurar Ele nos seus sentimentos, no seu pensamento. Cada dia nós convertemos, mudamos. Então, esse homem novo que vai ser formado em nós. Então, esse processo de conversão contínuo, a voz do deserto grita e propõe a conversão para desbloquear os caminhos, para ver a salvação de Deus. Queridos irmãos, se a gente for verificar na vida pessoal, na nossa vida pessoal, quantos bloqueios, quantos impedimentos, quantas resistências que a gente tem quando se trata, quando Deus há um apelo de conversão. Converter não é nada simples, porque a gente muitas vezes é duro na guerra. A
A gente racionaliza tudo, psicologiza tudo, justifica tudo e não muda. E se a gente não muda, nada muda também. Então, essa voz que grita, propõe desbloquear o caminho. E muitas coisas hoje na nossa vida, nas nossas relações familiares, com as pessoas assim do nosso trabalho, não fluem bem por causa dos bloqueios dos primeiros anos de vida. Aquela dificuldade de se relacionar com pessoa que tem autoridade, tem poder. Quem sabe é aquele resquício que está lá nas relações primeiras com seus entes queridos, que normalmente são os pais, mas aquelas pessoas significativas ao seu redor nos seus primeiros anos de vida. Aí você bloqueia, tem muita coisa, tem muito medo de avançar. Pode estar aí nos bloqueios a nível pessoal, e que muitas vezes vão acalentando aquele ódio, aquela mágoa, e nunca perdoo, nunca me desvencilho disso. Então é necessário preparar o caminho, que é preparar o coração para celebrar bem a vinda do Senhor. Então para ver a salvação. E nós vimos aí um anúncio de esperança. Todos verão a salvação de Deus. A salvação, ela é oferecida para todos os seres humanos, para nós. O testemunho de João Batista: preparou-se no deserto. Mais uma vez eu chamaria a atenção do deserto. Quão é importante o deserto em nossa vida. Ele se prepara no deserto. O barulho das festas não é ambiente propício para anunciar, nem para ouvir o convite à penitência. Para escutar a voz de Deus, é necessário criar um clima de silêncio, um clima de escuta. A necessidade desse recolhimento interior, que pode ser esse retirar-se, esse recolher-se, pode ser até dentro da minha própria casa, no meu trabalho, ter aquele momento de silêncio interno, que você se retira das suas atividades e adentra no sentido profundo. Esse deserto é importante, porque nos ajuda a deparar conosco mesmo, com as nossas ações. Às vezes a gente se perde muito na superficialidade. Hoje se vive muito na epiderme, muita flor da pele, e tudo é visual. E é necessário que a gente tenha esse recolhimento, que seria o deserto. O deserto nos ajuda a tomar decisões mais acertadas, profundas, de acordo com o projeto de Deus. Por isso que João Batista, ele preparou para a missão no deserto. E depois Jesus também, ele se preparou para a sua missão, depois de batizado, foi para o deserto. No deserto ele ouve a voz do Pai. No deserto ele sofre as tentações, como é o nosso caso também. Nós temos as provações quando a gente para. Então o deserto é importante. Por isso que João Batista nos dirige: preparou-se no deserto. Para escutar a Deus é preciso ter esse ambiente. E você está fazendo isso? Está fazendo a meditação da palavra? Porque nós temos que passar pela palavra. É a melhor preparação para o Natal. É deixar-se guiar pela luz. E a luz da palavra de Deus. Que tal no advento você desligar a TV por alguns instantes, para ter os momentos de deserto, para você ter esse momento de deserto? Você desliga um pouco daquela coisa que você mais faz, e retira-se um pouco,
vai fazer um bem tão grande na sua vida, vai fazer a diferença, porque a diferença nossa, queridos irmãos, está exatamente nesse sentido, apoiado por aquele que nos ama. E nós podemos ver o testemunho de João, um testemunho de desprendimento, manifestado na sobriedade do comer e do vestir. João Batista vestindo pele de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre. Olha que desprendimento e sobriedade de vida. Temos o mesmo espírito de João Batista? Ou nós temos o espírito do consumo? Sou consumista em todos os sentidos, na comida, na roupa, na veste, então vai empurrando coisas. É aí que dá o João o seu rigor na sua comida, no seu modo de vestir. Natal para a gente é só isso mesmo. É só roupa nova. É claro que temos que ter roupa nova, mas não pode reduzir isso. O Natal não é o Natal do consumo, não é o Natal do Papai Noel. E aí, queridos irmãos, o caminho a seguir vai ser indicado por João: endireitar as estradas. O que significa isso para mim? O que é endireitar a estrada? Nem sempre seguimos o caminho certo, o reto indicado por Jesus, o caminho do amor, o caminho da doação, o caminho do serviço. Quais as estradas tortuosas a endireitar para chegar até Deus? Tem muita gente que está com a vida torta mesmo, está nesse caminho, está vivendo de aparência, de rótulo de cristão, rótulo muito bonito, mas o conteúdo é um problema. Então é necessário que a gente endireite a vida, endireitar o sentido ético, moral. E os princípios éticos e morais tem toda na doutrina da Igreja Católica. Leia o catecismo. Está lá as indicações, os deveres morais, as virtudes que devemos cultivar, em decorrência da nossa fé. Portanto, endireitar as estradas, preencher os vales. O que significa isso? Que o profeta está nos dizendo: preencher os vales. Quais os vales a preencher na vida profissional, na vida espiritual, na vida familiar, na vida da comunidade? Quais esses vales? Nós poderíamos dizer assim: quais são as lacunas na sua vida espiritual que precisa ser preenchida? Há muita lacuna na nossa formação pessoal, na formação humana, afetiva. Nós precisamos nos formar, nos humanizar, porque é nessa humanidade que Deus planta a semente. É preciso, como diz o axioma, assim que vem dos santos padres, Santo Tomás de Aquino usou, Santo Agostinho usou, ainda deve não sei quem é que é o pai desse axioma, mas é uma verdade. A graça supõe a natureza. É isso aí. A graça, o espiritual, supõe a minha humanidade, que tem que ser trabalhada, ampliada, nivelada. Eu preciso me conhecer. Eu preciso ter-me em mãos. É a importância disso. E muita coisa precisa ser preenchida em minha vida. Existe a lacuna do amor, existe a lacuna do afeto, que precisa ser preenchido isso. Porque se eu não me sinto amado, eu não amo. A
importância de preencher os vales. Na vida profissional, você, como que está? Responsável? Você é aquela pessoa que leva a sério a sua profissão? Em todas as áreas, a vida espiritual, a lacuna, falta de Deus, falta de leitura espiritual, a falta de leitura da Bíblia, daqueles momentos de oração pessoal, isso é lacuna. Preencher os vales, aplainar os montes. O que seria esse aplainar os montes? Traduzindo para nós, abaixar nosso orgulho. Tem muita gente autossuficiente, basta ser a si mesmo. Tem muita gente que, porque tem dinheiro, tem posição, tem status, tem bens acumulados, acha que é melhor que os outros. Por isso que tem que pisar nas pessoas, maltratar, tratar com desdém, achando que é o rei da cocada, que tem que, ó, todos têm que ser submetidos, porque eu sou fulano. Diante de Deus não é o ter que conta, mas o ser humano, ser solidário, ser irmão, ser fraterno. Isso é o ser, não é o ter. O que deveria nos diferenciar, aquilo que São Paulo vai dizer, a única rivalidade que deve haver entre nós é na prática do bem. O ter muitas vezes nos separa. Então, aplainar os mortos, abaixar o tupete, nossa autossuficiência. Os mais simples e humildes encontraram o Messias no seu caminho. Deus é simples, Jesus foi simples, Nossa Senhora humilde e simples. E é aí que está o caminho na nossa vida. É na simplicidade, na humildade. Para tudo se encher de orgulho. Então, essas montanhas altas, né? Altos montes. O profeta está falando que isso não vai ser abaixado. E Maria, no seu cântico, no seu magnífico, a minha alma engrandece o Senhor, porque o Todo-Poderoso olhou para a humildade de sua serva. Ele derrubou os poderosos do seu trono e elevou os ricos. Então é um tempo da gente aplainar, abaixar. Quem sabe você treinar um pouco. Se você é muito orgulhoso, muito cheio de si, começar a trabalhar, porque isso não é autoestima, não, isso é orgulho. Às vezes a gente confunde a autoestima com essa petulância. Os mais simples, os poderosos e orgulhosos não chegarão até Belém. Baruque e João Batista foram mensageiros de Deus para preparar os caminhos do Senhor aos homens do seu tempo. Deus não poderia se servir também de nós para preparar os homens de hoje para a vinda do Cristo no Natal deste ano? João Batista, a voz que clama no deserto. Eu posso ser hoje essa voz, porque eu sou cristão, sou seguidor de Jesus, sou discípulo dele. Por que não preparar outros para este caminho, alertar outros para exatamente seguir o caminho de Jesus? Mas isso tem o meu testemunho, não é só pela minha voz, a importância disso, ser a voz. Então você, naquele ambiente que você se encontra, na família, no trabalho, em qualquer área que você está, seja esse porta-voz, seja a voz de João Batista, clamando, chamando a todos à conversão, chamando para o seguimento de Jesus. É uma responsabilidade muito grande. Agora pode encontrar eco, pode encontrar ressonância, acolhimento, mas também pode encontrar
encontrar rejeição. Não foram todos que aderiram à voz de João Batista. E não foram todos que seguiram Jesus. Tanto que foi assim que até perseguiram-o e o crucificaram. Vamos então, queridos irmãos, pensar um momento. Como que está a minha vida pessoal, familiar? Eu estou aí, o que está precisando endireitar na minha vida? Não fica jogando culpa nos outros, acusando A ou B. Às vezes a gente tem que se assumir na fragilidade, na fraqueza, deixar de ficar acusando os outros. O culpado é meu pai, é a minha mãe, é o meu mestre, é o padre, é o papa. Culpado é Dilma Rousseff. A gente vai jogando a culpa em todo mundo e não se assume na sua fraqueza. Precisa se trabalhar. Então, endireitar a estrada, preencher os vales, aplainar os montes. O que isso quer dizer para você?